Nós vamos falar aí sobre fígado, né? Aliás, sabe que o fígado, eu já falei várias vezes aqui, o fígado é a maior glândula que a gente tem e, e é uma víscera, claro, por isso que quando você tem gordura visceral, claro que você já ouviu falar nesse termo, gordura visceral, tá aí com gordura no fígado, porque o fígado é uma víscera, o pâncreas é uma víscera, o baço é uma víscera, então quando a gordura se entremeia aí no meio desses órgãos, que são vitais para nós, o que acontece? Doença, óbvio. E cárie, viu? Cárie também vem de gordura visceral, acredite se quiser, porque as inflamações vão parar lá nas células, né, que fazem a dentina, nos odontoblastos, destroem os odontoblastos e dá cárie, tá? E gente passando flúor aí, querendo prevenir cárie e dando problemas muito maiores, né, como neurotoxicidades e até hipotireoidismo. Então, tem muita coisa errada que está por aí e muito mal estão aqui para desmistificar todos esses enganos da medicina alopata. Bom, então vamos lá. O fígado é o órgão que desempenha mais funções no organismo, umas 500 por aí, tá? E é a víscera mais volumosa de todas. Pode chegar a pesar de 1,5 kg a 2 kg. O fígado, para mim, é o órgão mais judiado que tem. Tudo que é toxina, tudo que é porcaria, coitado, tem que ir lá fazer a metabolização para poder excretar. E ele se comunica com o trato digestivo através de uma via porta. É a via porta, e é através dela que tanto os nutrientes quanto as toxinas são absorvidos durante a digestão e chegam no fígado. Então, você come, passa pelo estômago e tem que ir lá para o fígado para, como eu falei, né, eliminar o que é toxina e também absorver o que não é. Então, através dessa via porta, né? O nome já diz, a via porta, né? Ela abre para passar pelo fígado. Mas como que é constituído o fígado? O fígado não é um órgão maciço, ele é constituído, ele é denso, né? Ele é um órgão denso, por isso que às vezes é difícil oxigenar o fígado, mas ele não é maciço. Por quê? Porque ele é constituído por vários ductos, e é ali que as pedras ficam, não fica só em vesícula biliar, não. Fica nos ductos biliares e também no fígado. Por isso que quem não tem vesícula, mesmo que não tenha, tem que tirar as pedras, tá? Porque esses cálculos ficam em vesícula, em ductos, no próprio fígado. Por isso que lá no protocolo IDF, a última etapa do protocolo são 70 dias. 30 dias dos 70 a gente fica só no fígado, limpando e depois otimizando ele a voltar a fazer suas funções. E ele é constituído por ductos e neles também se formam esses cálculos, essas pedras, né? Então, quando um cálculo fica preso no meio de um desses condutos, impede a drenagem de todos os lóbulos hepáticos adjacentes, com consequências para todo o organismo. Claro, qualquer coisa entupida, né, vai dar uma M, né? Vai dar uma M. Entupiu lá, por isso que falar tem que tirar a vesícula. Ué, mas se a pedra está lá nos ductos biliares. E mesmo estando na vesícula, não precisa tirar a vesícula, gente. Por favor, suspendam sua cirurgia e façam o protocolo IDF, porque lá vamos eliminar as pedras da vesícula, dos ductos e do fígado sem dano nenhum, sem problema de entupir nada, de engastalhar nada, de a pedra ficar lá entalada. Não tem esse perigo, porque o produto que a gente usa amolece as pedras e também dilata esses ductos. Esses ductos são muito estreitinhos, tem 8 milímetros, mas, claro, por que tem gente que consegue eliminar pedras de até 4, 5 centímetros? Porque eles dilatam e a pedra fica molinha, ela consegue passar sem doer nada, sem nenhum dano. Mas quais são as principais funções do fígado? Claro que eu não vou falar as 500 aqui, né? Mas as principais primeiro, o fígado é um reservatório de nutrientes, especialmente ferro, cobre e as vitaminas A e B12. Ele funciona como um reservatório. Ele garante o abastecimento constante de glicosídeos, tecidos glucodependentes, né? O que é isso? É um sistema nervoso. Eritrócitos, né, que são as hemácias, a medula óssea, medula renal, gônadas, retina e linfócitos. Tudo isso forma um sistema.
devido à sua capacidade contínua para sintetizar glicose, porque a partir da glicose a gente tem energia. Mas o fígado consegue fazer energia não a partir da glicose, a partir de aminoácidos e a partir do glicerol, do ácido lático ou desses aminoácidos glicogênicos. E aí ele fabrica o quê? O glicogênio. O glicogênio é uma reserva de energia. Então, por exemplo, a pessoa comeu algum carboidrato, ela gastou, se transformou, né, pela via lá do ácido pirúvico, do ciclo de Krebs, formou energia, formou ATP. Ela malhou, né? Tá. Aí gastou a reserva de energia. E ela não comeu mais, mas ela precisa de um pouco mais de energia. O fígado tá aí, né? Com a reserva dele de glicogênio, vem o glucagon, quebra esse glicogênio e vira glicose. Sempre o glucagon e a insulina, eles trabalham, né? São dois hormônios pancreáticos que trabalham em sintonia. Quando um sobe, outro desce, e assim deveria ser em todo mundo. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Elas comem o carboidrato, tomam ainda uma bebida açucarada, né? Come açúcar, tá lá, e não gasta, né? Por si só, o açúcar já é inflamatório. Se não gastar ainda essa energia que ela estocou, o que vai acontecer? Vai ficar com resistência insulínica, vai estocar gordura, porque a insulina não dá o comando para parar de fazer glicogênio e continua fazendo glicogênio. Então fica com um monte de energia aqui da glicose, fabricando mais um monte lá no fígado, e aí que vem, né, os problemas de fígado gorduroso, a gordura vai para o tecido adiposo, e aí começa a bagunça toda e o ciclo inflamatório. Então, o fígado é super importante, desde que ele esteja em equilíbrio com o resto do corpo, ele esteja fazendo a sua função, e a gente tem que fazer glicogênio. O processo chama gliconeogênese. Então, ele está fazendo glicose, não através de carboidrato, ele está fazendo uma energia, né? Um armazém de energia, não através da glicose, mas está produzindo energia através da gordura e proteínas, né? Que fazem o glicogênio, que formam o estoque lá. E é também outra função dele. Ele metaboliza a hemoglobina, que é derivada dos glóbulos vermelhos. O que é hemoglobina? É uma proteína, lembra? Que ela está dentro da hemácia, que ela carrega oxigênio, né? E nós precisamos aí do ferro também. Que o ferro, ele liga os anéis dessa proteína. A hemoglobina é uma proteína quaternária formada de proteínas terciárias. Essas proteínas terciárias têm um anel, o ferro está lá, ligado. É aí que entra o ferro. Por isso que é tão importante também o ferro. Mas não o excesso de ferro, né? O excesso de ferro já mostra inflamação. A deficiência de ferro mostra que a pessoa, né, por exemplo, pode estar com uma anemia ferropriva. E aí que tem que cuidar dos parasitas, porque tem parasita que se alimenta de ferro. Por isso que lá no protocolo IDF a gente também desparasita. Para quê? Para o organismo voltar a funcionar. Então, o fígado é o órgão responsável pela metabolização da hemoglobina derivada dos glóbulos vermelhos mortos e deteriorados. Então, é lá no fígado que ele também vai fazer a limpeza. Quando a hemoglobina ou a hemácia mesmo, ela começa a se deteriorar, ele que vai metabolizar. E aí ele transforma essa hemácia danificada em bilirrubina e armazena o ferro restante para ser posteriormente reciclado. Então, essa metabolização, essa detoxificação, é tudo lá no fígado. Olha como é importante. Já pensou? A hemácia está danificada, e aí? Como que vai ser excretada? Né? Então, ela tem que transformar em bilirrubina. Por isso que, às vezes, suas fezes estão muito claras e a urina escura, porque tem muita hemácia danificada e o fígado produz muita bilirrubina, né? E aí a urina fica cor de Coca-Cola, que é um problema também. Então, aí você já tem que ver por que essas hemácias estão sendo tão danificadas, ou então estão muito grandes e estourando. Problema de B12 também pode ser, uma anemia megaloblástica. Outra função, ele fabrica bilis, secreção indispensável para a digestão de gordura e sua absorção. Então, quem já perdeu a vesícula
O fígado produz a bile, mas a vesícula estoca a bile. Ela é o armazém da bile. Então, se não tem o estoque, né? Então, a pessoa já vai ter problema em digerir gordura, né? E emulsificar as gorduras.